Olá, seja bem-vindo ao programa Capítulo à Parte. Hoje nós vamos fazer um trabalho diferente. Nós vamos falar de quem fala bastante, de quem escreve, quem traz notícias. Como eu falo sempre, a cada semana aprendendo um pouco mais, nós vamos conversar sobre as pessoas que levam as informações fora nós aqui do programa Capítulo à Parte. Nós vamos conversar com a Renata Carraro, que é organizadora do livro Elas Amam o que Fazem, fala sobre jornalistas. Tudo bem com você? Tudo bem, Roberto, é um prazer estar aqui. Esse é o terceiro livro de uma série de trabalho de alunos, é isso? Exatamente, a série Jornalistando, em que a gente faz perfis de jornalistas. Então, são estudantes de jornalismo que fazem perfis de jornalistas, no sexto semestre do curso de jornalismo. Então, você já coloca os alunos para entrevistar outros jornalistas desde o primeiro livro, é assim? Desde o primeiro livro, exatamente. A ideia é fazer eles terem contato com os jornalistas profissionais que já estão aí vencidos na vida, né? Venceram na vida, já têm exposição, já viraram estrelas e aí por diante, quer dizer, tem muito para contar e esses alunos vão entrevistá-los. Exatamente, entrevistá-los várias vezes, né? Porque é um perfil longo, de fôlego, né? Eles têm que escrever um perfil de 30 mil caracteres e eles têm que fazer várias entrevistas. Muitas vezes eles têm que ir à casa do jornalista, tem que, no caso do Heródoto Barbeiro, por exemplo, ela teve que ir correr junto com o Heródoto lá no Pacaembu, fazer o treino com ele, tem que, às vezes, ir acompanhar o jornalista no trabalho, enfim, né? Conviver um pouco com essa pessoa, fazer parte da rotina e tudo mais. Nós vamos falar sobre os jornalistas depois, mas me bateu uma curiosidade aqui. A gente tem vários setores dentro do jornalismo, as pessoas que não conhecem não sabem, mas nós temos pessoas que fazem a produção, são jornalistas, os apresentadores, os redatores, os editores, e aí vai por diante. Nós temos uma série de funções dentro do jornalismo. E a primeira delas seria a produção, né? Seria o contato com o entrevistado, achar o cara, agendar com o cara, cercar ele no cantinho ali e falar, agora você vai falar comigo. Esses alunos sentiram dificuldade em fazer isso? Sim, né? É o primeiro momento ali, que é desesperador para eles, né? Eles, eu vou ligar para o Heródoto Barbeiro, o que eu faço, meu Deus do céu? Será que ele vai me atender? Sim, eles recebem muitos nãos, inclusive, né? Isso a gente já está acostumado. Tem até o caso, por exemplo, aí até falando das outras experiências, né? No primeiro, em que eles fizeram, que era focado em cobertura de conflitos, teve um aluno, o Gabriel, que escreveu o perfil do Lorival Santana. E o Lorival falou não peremptório para ele, assim, não tenho tempo, eu vivo viajando, estou sempre cobrindo conflitos, claro, né? E o Gabriel não desistiu e insistiu e falava com ele pelo Face. Chegou uma hora que o Lorival não aguentava mais, né? Falou, tá bom, garoto, o que você quer de mim, né? Esse é produtor. E o Lorival, depois de uma primeira entrevista, ele acabou se apegando de tal forma, assim, com a ideia de falar com o Gabriel, que tinha situações que eram muito engraçadas, que a gente estava em aula à noite e o Lorival ligava pro Gabriel e ele estava, assim, em campo, assim, fazendo cobertura, tinha terminado, assim, acho que ele estava nervoso, precisando desabafar e tal, e ele ligava pro Gabriel para contar para ele como ele estava se sentindo. Ou seja, né, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? No começo ele não queria e tal, mas o Gabriel insistiu e tal, e no final das contas o Lorival Santana meio que estava viciado, né? Com a ideia de dar o depoimento dele, de contar, de desabafar. Dormia pensando no Gabriel. Pois é, e saiu um perfil lindíssimo. Mas, como eu falo sempre aqui, esse programa é um programa que a gente aprende a cada semana um pouco mais, sempre trazendo lições. Esse livro, Elas Amam o que Fazem, é um livro praticamente dedicado a profissionais da área, jornalistas
que podem ver a experiência dos alunos que organizaram esse livro, os alunos que estão se formando agora ver a experiência do que foi montar esse trabalho e conhecer a história dos jornalistas, mas eu levo um pouco mais adiante essa conversa nossa. Eu levo para as pessoas de uma maneira geral. Eu acho que se você não insistir, se você não bater o pé no objetivo de vida e falar, é isso que eu quero, você não vai conseguir. Porque tudo na vida tem os seus entraves, tem as suas pedras no meio do caminho, tem as dificuldades, tem as pessoas que às vezes não são arrogantes nem orgulhosas, mas ela tem um tempo limitado, ela pode não te atender. A insistência, a perseverança é coisa crucial no sucesso de qualquer pessoa. Eu digo sempre, palavra amor para mim é a primeira. Segunda, perseverança. Eu levo isso como conduta de vida. E a partir do momento que você tem perseverança, a partir do momento que você realmente insiste naquilo que você quer, a chance de vencer na vida é enorme. Para os jornalistas novos, para os meninos que estão se formando agora, principalmente aqueles que querem cair na área da produção, querem descobrir coisas, investigação dentro do jornalismo, tem que ter essa palavra como princípio básico, perseverar. É isso? Exatamente. O Gabriel deixou... Gabriel Landi deixou o jornalista lá louco. Exatamente. Falou assim, perseverante. Não, você não vai dormir enquanto não falar comigo. Exatamente. Você fala aqui de jornalistas mulheres. Aqui esse livro foi só jornalistas mulheres. Isso. Elas têm mais dificuldade de ascensão na carreira? Percebeu isso através das entrevistas? Acho que de dificuldade de ascensão... Como num plano geral, né? A mulher sempre tem mais dificuldade no campo profissional. Exatamente. É isso. No campo jornalístico também? Acho que dificuldade de ascensão na carreira, não. Mas uma dificuldade que faz parte do nosso próprio ser mulher, né? Porque isso é engraçado que isso a gente não foi o nosso intuito, né? Quando a gente escolheu jornalistas mulheres... são sempre os alunos que acabam escolhendo esse recorte e tal. Eles quiseram fazer mulheres, acho que por uma questão mais afetiva, enfim, né? Mulheres. Mas as próprias histórias nos mostraram que a mulher tem sim uma maior dificuldade para exercer a profissão. Por quê? Porque a mulher, queira ou não, ela tem a dupla ou tripla jornada. A mulher engravida, né? A mulher, ela tem a maior responsabilidade com os filhos. Então, a gente foi descobrindo que ela não tem uma maior dificuldade para ascender na carreira, porque os veículos, as empresas e tal, elas criam essa dificuldade. Mas ela tem, sim, uma maior dificuldade por causa pelo próprio fato dela ser mulher, né? A gente tem ali o caso da Juliana Verbonen, por exemplo, que é lá da TV Gazeta, que foi até um perfil muito delicado, assim, que o Pedro fez. Quando ele começou o perfil, ela estava grávida, e aí ele teve até dificuldade, ele num momento, assim, ele até amarelou um pouco, porque ele não conseguia fazer as entrevistas e tal. Aí ela teve bebê durante o processo de realização do perfil, e aí ele pegou bem esse processo em que ela estava amamentando, estava de licença e tal. Eu falei, não, Pedro, você não pode desistir. Você não pode desistir agora. O seu perfil, a riqueza do perfil está aqui, neste momento da Juliana. Porque você precisa mostrar como é difícil também para a mulher esse momento. A mulher, nesse momento, ela tem que se afastar do trabalho. É bonito, é um momento bonito para a mulher, mas também é um momento difícil, porque ela está também pensando... Mas é o momento dela. Exato. Que precisa ser falado. Exato, é um momento em que você deixou ali o seu trabalho e você está preocupado com o que está acontecendo, com o que vai acontecer quando você voltar. Ao mesmo tempo, você está encantado com o seu bebê, e você também está tendo dificuldades, porque é difícil o processo de amamentação, é difícil você ficar acordando à noite a toda hora, você está mais abatido, e o Pedro pôde
participar de tudo isso. Fazer Ela foi muito entrevista legal, da até posição- porque ela abriu esse espaço A para posição ele. dela naquele momento como jornalista, como ela estava se sentindo, estar afastada, né? Exatamente. Você sabe que eu tenho uma dificuldade de guardar nomes, eu te falei isso. Eu tenho dificuldade de guardar nomes e minha memória é péssima, né? Então, às vezes, eu quero citar um livro, eu quero citar um nome aqui no programa e não me vem na cabeça. Eu falo assim, lembro depois e aquilo fica para sempre. E eu não lembro. Então, vai acontecer isso agora. Eu li um livro a respeito de jornalismo, quando eu estava fazendo faculdade ainda, e o jornalista dizia no livro o seguinte, que os repórteres, de uma maneira geral, os repórteres de campo, eles saem em busca de um grande furo, né? De uma matéria importantíssima, de algo que exponha ele na carreira, né, que faça com que ele seja visto, que ele cobriu aquela matéria. Mas não é exatamente isso que traz o grande perfil jornalístico da pessoa. Não é exatamente o grande furo, não é exatamente uma grande descoberta, porque aquilo depende de sorte, ele está no lugar certo, na hora certa. Exatamente. Né? Depende muito de sorte. Não é isso exatamente que define o grande jornalista. O que define o grande jornalista é a forma poética, né? Ou a forma bonita, enfática, que ele vai colocar aquele fato, às vezes corriqueiro, de forma que prenda a atenção do leitor ou de forma que prenda a atenção da pessoa que está ouvindo. E ele disse que estava passeando à noite com o carro da reportagem e não acontecia nada, ele estava injuriado, já era de madrugada e não acontecia nada. E de repente ele viu uma pessoa na calçada ali, um morador de rua, e ele pediu para parar o carro, e eu acho que ele deu aquela respirada, né? Se inspirou, ele escreveu uma matéria, disse que foi premiada. Sim. Não estava acontecendo nada. Não estava acontecendo nada. E ele escreveu uma matéria e foi premiado. Exatamente. Então, para os jornalistas, já que a gente está falando para os jornalistas, para os novos, né, o importante é você ter a inspiração da escrita, a ser poético, né? Fazer com que essa leitura prenda atenção. De repente, a primeira, a segunda, a terceira linha ser tão chamativa a ponto de que a pessoa não consiga se desprender mais do texto. Exatamente. E assim, perceber que a gente tem um compromisso com o leitor, com o telespectador, com o ouvinte. Você faz uma promessa também quando você cria essa abertura legal do texto e tudo. Você não pode também depois deixá-lo a ver navios. Constrangido. Eu tenho que dosar essa tensão e essa história que eu estou contando, né? Eu acho que isso que você falou da questão do furo e tudo, né? A questão da novidade no jornalismo. Hoje em dia, a gente não pode mais confiar, né, na questão do furo. É difícil a gente dar o furo. A novidade, o elemento novidade. O cara com o celular ali deu furo antes de você. Né? Pois é. Então, o que é o furo? O furo, o ineditismo do jornalismo, muitas vezes, é esse olhar diferenciado, esse olhar, esse recorte inédito. A gente tem o caso aqui do... Peraí, eu vou pedir para você contar esse caso, mas depois do intervalo. Tá, legal. Nós dois falamos bastante. Pois é. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Capítulo à Parte. Hoje conversando com Renata Carraro, que é professora e organizadora do projeto Jornalistando, que já está editando, já lançou o seu terceiro livro. É o terceiro livro que nós estamos comentando hoje, Elas Amam o que Fazem, certo? É um trabalho de alunos de faculdade de sexto semestre, não é isso? Exatamente. Sexto semestre, que eles entrevistaram jornalistas mulheres falando sobre as suas carreiras. Muito importante para os alunos de jornalismo, muito importante para os jornalistas já formados, ver a dificuldade que esses alunos tiveram para contatar, para agendar, para organizar o trabalho. Afinal de contas, eles não tinham praticamente experiência nenhuma com isso, lidando com os jornalistas experientes. De repente, os entrevistados davam dicas, falavam, faz essa pergunta. Exatamente. Renata, você ia falar sobre o perfil de uma entrevistada. Exatamente. Eu ia contar a história de como foi feito o perfil da Eliane Brum, falando da questão, então, do recorte, né, inusitado. A Eliane Brum, que é uma jornalista aí que
muito admirada e que os alunos gostam muito também, né? E muito procurada, muito solicitada, né? A Jaiane Condulo, que escreveu o perfil dela, queria muito fazer o perfil e tal, foi atrás, a Eliane Brum falou, não posso, não tenho tempo. E na época, a justificativa dela foi bastante justa, ela tinha acabado de perder o pai, e a Jaiane chegou toda desanimada, falou, como que eu vou, né, chegar e falar assim, olha, eu vou desrespeitar esse momento de luto e tal. E eu falei, Jaiane, lembra do Gay Talese? O Gay Talese escreveu um perfil do Frank Sinatra sem conversar com o Frank Sinatra. Um perfil que é famosíssimo, se chama... Frank Sinatra está resfriado. Justamente ele tinha marcado uma entrevista, tal, e o Frank Sinatra se recusou porque estava resfriado, tal, e saiu. E mesmo assim ele fez o perfil conversando com pessoas do staff dele, amigos, e lançando mão, enfim, de pesquisa, outras coisas, né, que o jornalista pode lançar mão para fazer isso, tal, e saiu... Tem muitas ferramentas que podem ser utilizadas. Exatamente, né? E que são, enfim, ferramentas muito válidas. E o resultado foi um perfil, um clássico hoje do jornalismo, né? Um perfil de 40 e tantas páginas e tal. Eu falei, Jaiane, vamos tentar por essa via? Que o Frank Sinatra chegou, leu e falou assim, poxa, eu não sabia isso de mim. Sobre mim. Pois é. E aí... Vamos tentar isso sobre a Eliane? Vamos escrever o perfil Eliane Brum está de luto? E ela foi uma garota muito corajosa, né? E falou, vamos. E aí a gente foi, né? Ela foi atrás, entrevistou outras pessoas, enfim, lançou mão então de todas essas outras possibilidades que um jornalista, enfim, tem. E escreveu um perfil maravilhoso da Eliane Brum, que depois, ao final, embora ela não precise da autorização, né, do perfilado para publicar, ela, em respeito à Eliane, foi atrás, ao final, insistiu para que a Eliane lesse o perfil e autorizasse a publicação. A Eliane falou não várias vezes. Ao final, assim, quando o livro já estava para ir para a gráfica, a Eliane falou, tá bom, eu vou ler. Leu, se emocionou, agradeceu por ela ter escrito o perfil e autorizou a publicação. É um perfil muito que a gente tem muito orgulho de ter no livro e que foi feito sem uma única entrevista com a Eliane Brum. Como o nosso programa, o Capítulo à Parte, Renata, ele é para todos. Obviamente, se a gente estivesse falando aqui somente para jornalistas, não precisaria dar essa explicação que eu vou dar agora. Mas o nosso programa é para todos. Ainda bem, né? Ainda bem, que é para todos. E é importante que se diga que as pessoas que veem os jornalistas, aquelas jornalistas lindas que apresentam jornais à noite, né? Que apresentam os jornais durante o dia, aqueles textos maravilhosos que você lê no jornal, aquela voz bonita do rádio que você escuta, você fala assim, nossa, como deve ser gostoso ser jornalista. Sim, é gostoso ser jornalista quando você ama o que faz e quando você gosta da profissão, como é gostoso ser qualquer outro profissional da vida, ser um engenheiro, ser um mecânico, ser um médico, a partir do momento que você gosta. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é só beleza. A partir do momento que você gosta, sim, é gostoso ser jornalista, mas o jornalista sofre muito antes de aparecer na telinha. O jornalista sofre muito antes de escrever o texto. Ele tem que investigar, ele tem que checar as fontes, ele tem que verificar se aquilo que ele está dizendo é verdade ou não. Ele sofre processo porque ele está falando muitas vezes de autoridades, ele está dando informações muitas vezes que pesa na opinião pública, muda a opinião do público de uma maneira geral. Ele é um formador de opinião, então ele sofre processo por isso. É andar em cima do fio da navalha o tempo todo a profissão de jornalismo, a profissão de jornalista. Isso é importante que se diga. Então precisa ser muito bem treinado, precisa ser muito bem informado, precisa ter uma garra muito forte, muito grande para conseguir explodir na telinha. Não é isso?
Exatamente. Quando eu estava falando a respeito das mulheres bonitas, e nós estamos falando aqui de jornalistas mulheres, hoje eu vejo, pelo menos na grande mídia, que existe assim uma proporção bastante coerente, se não até mais, de jornalistas mulheres na TV. Você vê nesses jornais da tarde, os jornais aí de redes que ficam 24 horas falando sobre notícias, a quantidade de mulheres dentro do jornalismo hoje é muito grande. Eu acredito que seja muito superior às outras profissões. Estou falando a relação homem-mulher, tá? Em número. Mas isso não deixa de ter uma certa aflição dentro. Por exemplo, a Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, diz que 70% das jornalistas mulheres já receberam cantada no trabalho. Por isso que eu fiz aquela pergunta para você no primeiro bloco, se a ascensão da mulher como jornalista era mais difícil. Sim. Ou seja, a partir desta informação, ela tem que se superar, ela tem que fazer de conta que não ouviu, tem que passar batido, não dar atenção para o negócio, ou sofrer em casa sozinha, chorar à noite porque acha que por causa daquela cantada ela pode de repente dar uma truncada na carreira. Como é que é a vida desses jornalistas? Tem isso aqui? Tem alguma coisa nesse nível? O livro, em nenhum momento, uma das perfiladas fala disso, né? Mas acho que, num caso desse, a mulher tem que denunciar mesmo, né? Mas eu estou me lembrando de um perfil que não trata dessa questão das cantadas, mas trata de uma dificuldade relacionada à beleza. É o perfil da Renata Fan. O nosso aluno Marcelinho Carioca, né, ex-jogador de futebol, ele fez o perfil da Renata Fan e eu me lembro muito bem da Renata falar da dificuldade que ela tem que enfrentar todos os dias pelo fato dela ser bonita e dela ser ex-modelo. E isso afetar a credibilidade dela, né, enquanto jornalista, sendo que ela Todo fez... mundo acha que ela é protegidinha de alguém. Exatamente, assim, e tal, né, o que é uma injustiça, né? Quer dizer, por que você não vai dar uma chance para a pessoa? Porque ela não tem credibilidade, a mulher, pelo fato de ela ser bonita. Alguém já questionou a credibilidade de um jornalista homem bonito, pelo fato de ele ser bonito? Né? Então, isso invoca a questão do preconceito. Exatamente. Sabe que o programa Diversidade que eu apresento aqui, a gente fala muito sobre a questão do preconceito e discriminação. E uma vez eu citei isso, eu até encontrei uma pessoa que quando ouviu disse que riu bastante. Assim, os homens bonitos e as mulheres lindas também sofrem preconceito. Sim. Também sofrem preconceito. É quase inacreditável, mas sofre. Pois é. Assim, por que ela está lá apresentando nesse grande canal de televisão no horário nobre? Ela deve ser namorada do presidente, do diretor, porque ela é muito linda. Isso é preconceito. Exatamente, né? Se sai um comentário pejorativo desse, isso é preconceito. Quer dizer, deixou de olhar se ela é uma grande jornalista ou não. E aí são dois preconceitos, pela beleza e pelo fato de ela ser mulher, né? São coisas que a gente não para pensar, né? Me diga uma coisa, depois do livro pronto, festa geral entre os alunos? Nossa, a gente tem um evento muito bonito lá na faculdade. Nesse caso, esse livro ele é feito na Faculdade Rio Branco, né? Eu dou aula em duas faculdades, na Rio Branco e na ESPM. E esse lançamento, o primeiro lançamento, ele é feito na Rio Branco. Vem os pais, vem os namorados, vem os avós, vem os perfilados. Traz coxinha, paguinha? Não, até que não. É um lançamento muito... Esse livro está à venda? Está à venda. Ele está... Tanto ele pode ser comprado diretamente comigo, né? Tem o contato aí na tela, a gente envia e tal, ou no site da editora, www.inhouse.com.br, ou nas livrarias Cultura e na Saraiva. Para a gente encerrar o programa, você acha que esses livros aqui, os 3 livros que vocês fizeram, eles dão um up, assim, eles dão um impulso na carreira dos formandos, ou seja, ele já sai querendo matar um leão por dia?
Eles, com esse livrinho aqui debaixo do braço, assim, eu sou mais. Eles saem, nossa, muito poderosos, assim. Você acha que a chance de progresso na carreira Nossa, aumenta? e eles ficam esperando essa disciplina, assim, no curso, assim, e tal, porque todo mundo quer entrar, não são todos que entram no livro, tá? Essa editora é uma editora comercial, não é um projeto da faculdade, é um projeto meu com a editora. E aí, por exemplo, tem 40 alunos, saem 40 perfis, só 15 entram no livro. Eles passam por uma seleção. Uma seleção e tal. Então, eles se sentem, assim, muito poderosos. São poderosos. Obrigado pelo seu trabalho, obrigado por estimular esse trabalho tão lindo que é o do jornalismo brasileiro. Obrigada a você pelo convite, foi um prazer estar aqui. Conversamos com a Renata Carraro, que é professora e organizadora do projeto Jornalistando, que editou o livro Elas Amam o que Fazem, é o terceiro de uma série sobre experiências de alunos de jornalismo já na profissão. Nós terminamos nosso programa capítulo à parte por aqui, mas renovando a esperança de que a gente possa se ver na próxima semana. Um grande abraço e até lá.